entendeu? Então, saiu Benjamim, filho da felicidade. Mas aí tem uma história toda por trás disso que eu não vou contar agora. Pois bem, então veja, aí Jacó trabalhou 7 anos, casou com Lia, depois trabalhou mais 7 anos, casou com Raquel. E aí depois, quando ele queria já as coisas dele, o sogro dele começou a enrolar ele para dar o dinheiro dele, né? Aí o sogro falava assim, olha, agora se as ovelhas, se elas saírem todas listradas, eu te pago. Aí Deus era tão bom que começava a nascer só listradinha. Agora tem que sair de bolinha, agora não sei o que, agora não sei o que. Então Labão era um cara que, mentia e maltratava muito Jacó. Ele perdeu muito por causa dessas coisas. Mas enfim, ele aprendeu. Então, na minha visão, esses 20 anos de sofrimento foi um momento em que ele aprendeu, ele se desenvolveu, ele amadureceu. E aí ele resolveu voltar para a terra dele. Só que quando ele decide voltar, ele lembra que Esaú ainda está atrás dele. Esaú ainda quer bater nele, ainda quer matar ele. E Esaú tinha se tornado um homem muito poderoso. Então olha o risco, né, dele voltar e ser assassinado pelo irmão e ainda a família inteira morrer. E aqui é que está o ponto da questão que eu quero falar hoje. Falei quase 10 minutos para vocês entenderem onde está o ponto da questão. Chega uma hora durante a viagem que Jacó divide os filhos ao meio, né, com as esposas, porque ele tinha medo de ser morto e de matarem a família dele toda. Então, para garantir a descendência, ele divide e manda eles atravessarem o rio separados. E aí Jacó fica só, né? E este é o ponto. Lá em Gênesis, no capítulo 32, versículo 22 a 31, ele conta uma passagem desse momento que Jacó fica só. Neste momento, Jacó, ele começa a orar, né, buscar Deus. E a Bíblia fala que um anjo aparece para ele e ele trava uma guerra mesmo, uma batalha com este anjo. E essa batalha, ela chega a ser física, né? E ela fica tão intensa, que a Bíblia fala que Jacó, ele passou uma noite inteira brigando com o anjo. Inclusive, foram as vias de fato, quando o anjo machuca Jacó na coxa. E enfim, e aí no meio disso tudo, eu vou abrir aqui porque vale a pena. Cadê? 22 e 23, ó. Só pra vocês entenderem aqui essa parte que é importante. Jacó tá brigando com o anjo, aí chega uma hora que ele diz assim, ó. O anjo fala, deixe-me ir, porque o dia já desponta. E aí Jacó fala, eu não vou te deixar ir, a não ser que você me abençoe. Então o anjo falou, qual o teu nome? Aí ele falou, Jacó. Então disse o anjo, seu nome não será mais Jacó. A partir de agora, o seu nome é Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu, né? Então quer dizer, Israel quer dizer campeão de Deus. Perceba algumas coisas, alguns fatores importantes nessa história. Primeiro, Jacó mentiu, porque a gente sabe fazer muito bem aquilo que a gente aprende com os nossos pais, com o meio. Então, nós aprendemos por repetição ou por emoção. São as únicas maneiras que o ser humano consegue aprender as coisas. E Jacó aprendeu a mentir, né? Ele aprendeu a mentir. Circunstancialmente, só quando tinha alguma situação assim, pode até ser. Mas mentira é mentira e traz consequência, certo? Então, quando Jacó, ele ganha a primogenitura, ele ganha de uma maneira legítima, porque ele comprou e foi um acordo, né? Ele não roubou nada de ninguém. Mas, quando ele engana o pai dele, colocando a pele, fingindo que era o irmão, para que ele recebesse aquela bênção, gente, era mentira. E toda mentira, ela traz uma consequência, né? Tudo que a gente faz de maneira errada, que começa de maneira errada, vai ter uma consequência. Não adianta. Então, Jacó passou 20 anos amargando todo tipo de consequência que você imaginar. Por causa daquela decisão que ele tomou errada, daquela situação. Olha o desgaste. Teve que sair da terra dele, ficou 20 anos longe, casou com umas mulheres doidas que brigavam. Se você ler, eu imagino o conflito emocional, mental. Aí depois tinha um sogro que mentia, um sogro que enganava, enfim. O que eu entendo por essa passagem?
o Jacó fica só. O Jacó, ele era um homem estratégico, então ele conseguia as coisas, força de vontade, né, vontade própria. Mas chegou uma hora que ele ficou sozinho, que ele falou assim, eu entendo essa guerra como, essa luta como ele falando assim pra Deus, olha, eu cansei, cara. Eu não quero que seja mais no meu braço, eu não quero que seja mais na minha força. Eu cansei, eu quero a bênção que tu tem pra mim, eu quero fazer do teu jeito. E aí Deus, ele é Deus, então ele usa algumas coisas para nos ensinar. E aquele momento era o momento de Jacó aprender. E aí tem todo aquele mover, aquela briga, aquela luta, até que alegremente, na verdade Deus não é vencido, né? O anjo não perdeu. O anjo se deixou vencer, porque entendeu que aquilo tudo era genuíno. Então, a partir daí, a história de Jacó, que se transforma em Israel, muda completamente, né? E vocês podem acompanhar. E quando eu vejo a história de Jacó, eu penso que esse cara soube pagar o preço, sabe? Um preço muito alto para chegar onde ele queria. Primeiro, ele era muito batalhador e muito consistente nas coisas, porque para casar com a mulher que ele amava, ele trabalhou 7 anos, amargou um casamento com uma mulher que nada a ver, e depois trabalhou mais 7 anos, foram 14 anos batalhando por uma coisa que ele queria, por um objetivo. Depois disso, desses 14 anos, ele ainda amargou muito negócio com o sogro, que dava errado, enfim, mas ele não desistia dos filhos, ele não desistia de nada. E quando Jacó, ele para de verdade para ter essa guerra com o anjo, né, para entrar em luta com o anjo, é como se essa passagem nos falasse sobre autorresponsabilidade e sobre o momento de entender que fez errado, entender as consequências e pagar o preço da mudança. Por que luta? Porque mudar intencionalmente exige um sacrifício. Então ele podia só ter orado e falar, ai meu Deus, eu vou mudar, agora depende de ti, enfim. Podia, mas não é isso. Toda vez que a gente quer realmente dar um passo adiante, pagar o preço por alguma coisa, existe um sacrifício, existe um preço, né? Algo precisa ser pago. A gente tem outras diversas histórias de pessoas brilhantes na Bíblia que pagaram o preço. Então, existem algumas histórias, eu vou citar algumas, depois vocês procuram em casa. João 5, de 1 ao 9, conta do paralítico de Betesda. Cara, ele ficou ali, ele tinha 30 e poucos anos. Ele ficou ali por anos. Porque dizia a lenda que se você entrasse no campo, no agitar das águas, a primeira pessoa que entrasse, ela era curada de qualquer doença. E esse cara ia, e ele era paralítico, ele nunca ia entrar primeiro. E enfim, e de repente Jesus está ali, e ele fala para Jesus que não consegue, e Jesus o cura só com uma palavra. Fala, você está curado, levanta e anda, né? Mas entende que ele pagou um preço de anos tentando. Depois a gente tem uma mulher do fluxo de sangue, lá no capítulo 5 de Marcos, versículo 21 a 34. A Bíblia fala que ela ficou 12 anos tendo fluxo de sangue, 12 anos doente. E aí quando ela vê Jesus, ela fala assim, se eu tocar na veste dele, se eu tocar, eu vou ser curada. E ela vai, enfrentando multidão, tentando. Imagina naquela época, a mulher não era nem contabilizada. Imagina uma mulher sangrando, doente, que eles geralmente afastavam essas pessoas. Ela toca. E aí quando Jesus percebe que saiu o poder dele, ele olha e fala, quem foi que me tocou? E o medo? O medo de ter feito alguma coisa errada. Pelo que a Bíblia fala, ela não respondeu de primeira, ela ficou calada com medo, e aí Jesus fala de novo, quem foi que me tocou? Porque saiu o poder de mim. E aí ela deve ter feito assim, né? Olha o preço de... Ela podia ter sido morta, né? A gente tem que pensar que esta sociedade era masculina, a mulher não era nem contada, mas ela pagou o preço, né? Por aquela bênção. Ops.